E Goiânia está entre as cidades que não têm uma lei sobre antenas para a implantação da rede de internet 5G e pode ficar sem os investimentos iniciais das teles. É sobre esse assunto que nós vamos conversar a partir de agora com o secretário-chefe da Governadoria, Adriano da Rocha Lima. Oi, secretário, muito bom dia. Bom dia aí a todos da Rádio Sagres. Agradecemos aqui a sua disponibilidade, o contato conosco na Sagres. Bem, secretário, então após este leilão que foi realizado aí há poucos dias da internet 5G no Brasil, como é que o governo aqui tem se preparado no estado? É o governo que já havia feito um trabalho lá na cidade de Rio Verde. Eu citei aqui na abertura da nossa conversa a respeito de Goiânia, né, uma situação que depende aí de uma legislação. Como que o estado tem se preparado para receber essa tecnologia 5G? Bom, em primeiro lugar, nós temos que ressaltar, né, o sucesso que é esse progresso das telecomunicações no Brasil. Vem lá desde 1998, com as privatizações, a Lei Geral das Telecomunicações, ainda no governo Fernando Henrique Cardoso, e que passamos por várias etapas, né? A primeira, uma etapa de 2G, 2,5G, que foi o GSM, depois o 3G, 4G, e agora finalmente chegamos com o 5G. Foi um leilão que foi um sucesso, e a gente precisa entender que o que está sendo leiloado, que é o 5G, 5G é uma tecnologia móvel, né? Ela concorre, por exemplo, com a fibra ótica, ela concorre com o Wi-Fi, Wi-Fi 6, que é um Wi-Fi mais moderno. Então, é uma tecnologia que permite você falar sem conexão por fio, né, de forma por conexões sem fio, através de dispositivos, sejam smartphones, sejam diversos dispositivos que você pode conectar equipamentos, coisas, animais e etc. Né? O 5G tem duas características muito importantes que diferenciam ele da tecnologia anterior. Primeiro, uma evolução natural, que ele permite uma maior velocidade de conexão, uma taxa de transmissão pela internet. E segundo, ele permite um menor delay, que na linguagem técnica chama baixa latência. Né? O que é isso? É igual quando nós estamos numa transmissão ao vivo, com TV, às vezes quem está no estúdio faz uma pergunta, demora para quem está na rua ouvir e responder. Esse delay, no 5G, ele é praticamente instantâneo, né? Que é chamado de latência, então ele tem uma latência muito baixa. Isso permite com que nós tenhamos aplicações que precisam ter conexões instantâneas, igual alguém operar uma máquina à distância, um cirurgião fazer uma cirurgia num paciente, ele está numa cidade, o paciente em outra. Nós não podemos ter atraso entre um comando e a resposta desse comando. Então, o 5G, ele traz esse benefício. Mas ele é uma evolução natural, né? Igual nós estamos vendo o 4G, que vai continuar existindo, o 3G continua existindo também, nós temos agora o 5G. O leilão, ele foi um sucesso. Todas as operadoras principais adquiriram uma parte desse espectro de frequência, né? Para o ouvinte e telespectador entender, né? Quando a gente fala em frequência, é igual a gente está falando aqui na frequência que sintoniza a Rádio K, por exemplo. Né? Então, para você, o que a Anatel leiloou foram esses blocos de frequência. Cada operadora comprou um conjunto de frequências para operar o 5G. Só que essas frequências valem muito, porque a tecnologia, ela permite justamente isso que eu estou falando, de uma velocidade muito alta, baixa latência. Então, foi feito de uma forma que, apesar de o valor ainda ter sido alto, mas que o valor fosse mais baixo do que o valor de mercado, de forma que as contrapartidas do 5G fossem em cobertura em cidades pequenas também, em estradas, onde normalmente a operadora não chegaria, porque você não tem retorno econômico. Então, essa foi uma característica, obviamente, esse tipo de metodologia já foi adotado antes, mas agora foi feito com a intensidade maior, valor muito mais baixo, para obrigar as operadoras a chegarem realmente com 5G em todas as localidades. Isso inclui, obviamente, toda a nossa zona rural do estado de Goiás. Então, quando a gente fala de legislação 5G, a gente tem que primeiro dizer o seguinte: isso não está restrito a Goiânia, é em qualquer cidade onde vamos ter uma estação rádio base lá, que as pessoas costumam chamar de antenas, mas o nome correto é estação rádio base,
onde vai ser colocado o 5G. Agora, não existe legislação impeditiva. Se fosse assim, nós não teríamos nem 4G, nem 3G, não existe nada de especial no 5G para exigir uma legislação nova. O que existe, de fato, é que todas as autorizações para você conseguir instalar uma estação com uma torre, elas costumam variar muito de município a município e costumam demorar. Então, quando não existe uma legislação moderna, simples, para permitir esse tipo de instalação, pode ser que o 5G, pelo tempo que leva para as licenças de construção saírem, que ele demore mais a chegar do que poderia chegar se tivesse uma legislação simples. Então, o que nós fizemos, né, aqui no estado de Goiás, ainda está no processo de trâmite. Em parceria com a Anatel, nós desenvolvemos um modelo de uma minuta de projeto de lei que ele tenta padronizar para todo o estado de Goiás, para que os municípios possam aderir, justamente esse conceito de uma legislação moderna, uma legislação mais simples e ágil, né, para permitir com que os licenciamentos para instalação de novas torres aí sejam mais ágeis. Então, isso está sendo terminada a elaboração dessa minuta. Nós devemos encaminhar nos próximos dias aí para a Assembleia Legislativa, para que seja apreciado, votado, e a partir daí criaremos esse marco, né? Marco de licenciamento para torres, que facilitará muito. E qual que é a grande importância disso? É que as operadoras, obviamente, elas têm obrigações, mas elas não vão cumprir todas as obrigações no primeiro ano. Então, aqueles estados que tiverem mais facilidade de liberar esse licenciamento, obviamente, eles receberão antes esse investimento. Então, o estado de Goiás, com essa iniciativa, conseguirá, obviamente, receber investimentos na frente, provavelmente, de outros estados. Por isso que nós estamos aí correndo com esse projeto de lei. Cileide Alves. Bom dia, secretário. Obrigada pela presença aqui no nosso programa. Bom, eu queria entender essa minuta do ponto de vista legal, porque a gente sabe que os municípios têm autonomia, né, para apresentar projetos de lei para serem aprovados pelas câmaras de vereadores, regulamentando a implantação de antenas em cada município. E a gente sabe que cada município tem uma realidade própria, tanto do ponto de vista ambiental, de urbanístico, né? Porque essas antenas, elas vão se multiplicar, a gente sabe disso, com esse sistema 5G. Então, minha primeira pergunta é essa: como que, do ponto de vista jurídico, uma lei estadual poderá determinar o que cada município vai fazer regular na instalação de antenas? Você está correta, Cileide. Quer dizer, cada município tem sua autonomia de ser mais restritivo, né? Então, o que o Estado está fazendo é facilitar o município, porque, assim, você precisa, para criar esse tipo de regras, legislação, você tem que estudar, tem que entender exatamente como que essa densidade de antenas serem instaladas, o impacto visual, o impacto disso, daquilo. Então, a função dessa lei estadual é definir diretrizes. Obviamente, o município pode não seguir, ou ele pode ser mais restritivo, mas ele já tem uma referência onde ele possa seguir, e aí, se ele quiser simplesmente não perder tempo em ter que fazer todo um estudo, ele basta seguir o que está definindo a lei estadual. Então, ela define essas diretrizes e aí os municípios, obviamente, vão ter que, nas suas leis municipais, aderir ou não, ou fazer algum ajuste nessa lei. Mas a nossa expectativa, como a gente já viu acontecer aí em outro estado, é que a maioria dos municípios acabam aderindo, porque você já tem uma referência, uma matéria muito específica. Então, com essa referência, eles acabam aderindo e seguindo para facilitar o trabalho e agilizar, até porque o município ele também tem muito interesse em receber essa nova torre do 5G, né? Então, os municípios sabem que aqueles que tiverem a legislação mais moderna, eles terão prioridade no recebimento desse investimento. Pois é, e aí o município, de qualquer forma, então, ele teria que aprovar uma lei municipal autorizando o executivo a aderir à lei estadual? Eu confesso a você que o detalhe do detalhe disso eu não tenho a absoluta certeza, mas sim, é um processo mais ou menos como você definiu. Ele tem que fazer uma lei simples, aderindo àquilo que seguindo a lei estadual, autorizando
o executivo municipal a dar as autorizações de acordo com aquelas regras. Secretário, a gente tem visto aí na mídia nacional e nos informes da Anatel que o número de antenas vai ser pelo menos até 5 vezes maior do que o atual, porque o alcance, né, dessa onda aí, do 5G, ela é mais curta. Então, ela, me corrija se eu estiver errado, mas ela alcança uns 300 metros de distância e o 4G vai até na média de 5 quilômetros. E aí, eu pergunto o seguinte, o senhor tem noção assim, da quantidade de antenas a mais que precisará de ser construída em Goiás em relação ao que já existe hoje? Deixa eu te explicar. Funciona assim, né? O raio de cobertura de uma estação rádio-base, ele depende da frequência que opera. Quanto mais baixa a frequência, mais distante, mais longo é esse raio. Então, o 5G ele foi leiloado em 3 faixas de frequências diferentes. O 700 MHz, que é a faixa mais baixa, e com isso ela tem um maior alcance, a faixa de 3,5 GHz e uma faixa acima de 20 GHz, que é a que tem realmente um raio muito curto e ela serve basicamente para ambientes fechados, etc. O 3G ele opera basicamente em 2,1 GHz. Então, de 2,1 para 3,5 não é uma diferença tão grande. Obviamente, o 3,5 GHz para o 5G ele é um pouco mais curto que o 2,1 do 4G, mas não é uma diferença tão grande. Mas nós tivemos também leiloadas as frequências de 700, que são as frequências mais baixas que existem hoje disponíveis, seja para 5G, para 4G, para operar. Essas sim, elas terão um alcance muito grande, igual às que operam nessa mesma faixa de frequência no 4G, né? E obviamente, um alcance maior do que aquilo que opera em 2,1 no 4G. Então, essa cobertura do 5G nas zonas rurais, ele será focado no 700 MHz. Essa frequência de 3,5 GHz, ela será mais dedicada a centros urbanos de maior densidade, porque naturalmente esses centros urbanos eles já necessitam de uma maior densidade de antenas por conta da maior população, então você precisa realmente ter um raio menor para que você tenha um sistema de maior capacidade. Então, isso já foi pensado dessa forma, quer dizer, frequências mais baixas com alcance maior para as zonas rurais e as frequências mais altas para as zonas urbanas. Pois é, e aí quais os critérios que esse projeto de lei vai propor para as regras, né, para a instalação de antenas nos centros urbanos? Bom, ele define essas diretrizes, né, de, por exemplo, olha, para você tem que manter ali normalmente uma altura máxima de determinado patamar, você não pode assim, agredir visualmente de determinada forma, mas já deixando muito claro o que porque a grande dificuldade que existe hoje é que cada lugar tem sua regra, então isso é uma loucura. Eu já trabalhei em operadora, isso há tempos atrás e eu sei que continua sendo, era uma das maiores dificuldades que existiam de você avançar com os investimentos, eram justamente as legislações, que às vezes eram muito restritivas, mas o principal problema é que cada município tem a sua, então você tinha que entender, ter processos específicos, e isso complica muito. Então, o fato de se padronizar e ter uma coisa que uma legislação que é aceita mundialmente, quer dizer, mundialmente já foi estudado, sabendo os impactos visuais, impactos de altura, impactos de colocação, o que precisa ser verificado, medido, para você não ter nenhum problema com aquela torre instalada ali. Então, isso, você seguindo essas regras, já foi um negócio maduro, né, que todo mundo já estudou durante muitos anos, e principalmente essa questão da padronização, né, garantindo que a regra do município A é igual do B, igual do C, igual do D. Então, você consegue, na operadora, montar um processo que consiga se adaptar a essa legislação de maneira que, ainda que ele tenha os seus detalhes, mas como ele é conhecido, ele passa a ser mais ágil, etc., porque as pessoas vão seguir em escala sempre a mesma metodologia de licenciamento. Quando é que o projeto vai para a Assembleia, secretário? Na próxima semana. Tá.
Bom, aproveitando a sua presença aqui, né? O Rubens Salomão não está aqui, mas eu vou fazer o papel dele, que é perguntar sobre o senhor sobre transporte coletivo, né? O senhor gosta de brincar com o Rubens, que todas as vezes que o senhor nos dá entrevista, ele pergunta. É que hoje o Sindicato das Empresas de Transporte está organizando uma entrevista coletiva e um dos problemas é a questão da tarifa, que já está há 2 anos congelada e eles já começam a fazer uma mobilização, e no caso de Goiânia foi prometido, né, pelo prefeito, um novo projeto de reestruturação do sistema. Isso ainda não pelo menos não apareceu para a mídia, e eu queria saber isso do senhor. Como é que está o processo de discussão do transporte coletivo em Goiânia? Bom, Cileide, em primeiro lugar... Sim. Em primeiro lugar, assim, nós, agora que passamos por uma pandemia, né, onde teve uma redução muito forte da demanda, né, principalmente em 2020, né, nós tivemos no início desse ano, e aí fizemos um acordo junto com o município de Goiânia, o município de Senador Canedo, e Goiás assumiu a conta de outros 18 municípios da região metropolitana e pagou essa conta numa ajuda emergencial às empresas de ônibus, que é exatamente como se fosse um subsídio. Quer dizer, nós não teríamos como repassar esse valor para a tarifa do usuário, e tão poucas empresas teriam condições econômicas de sobreviver, uma vez que a tarifa foi mantida, a quantidade de passageiros reduzida drasticamente, e isso faz com que a receita caia muito. Então, essa ajuda emergencial foi feita. O único município que não aderiu foi de Aparecida de Goiânia, mas judicialmente ele já está em fase de ser obrigado pela Justiça a fazer essa adesão a esse acordo emergencial. Bom, o que nós estamos fazendo agora? Quer dizer, nós sabemos que existe já uma queda natural de demanda do sistema de transporte que vem de 10 anos. Você tem uma ideia, mesmo quando a gente estava em 2019, antes da pandemia, a gente já tinha mais ou menos a metade da demanda em transporte coletivo do que acontecia 10 anos antes. Então, isso vem caindo, provavelmente, por concorrência com o Uber e outros aplicativos aí, provavelmente, quer dizer, possivelmente, por conta até de distâncias mais curtas, que hoje nós não temos uma diferenciação de tarifa, seja para quem embarca lá por exemplo, em Senador Canedo e vai ali até o terminal aqui em Goiânia, como aquele que anda em 2 trechos ali do eixo Anhanguera próximos, entra e sai, os dois pagam hoje a mesma tarifa. Então, isso é uma coisa que está sendo estudada para ver como que poderia ser implementada uma tarifa flexível, que já é usada em outros lugares do mundo, onde a partir da distância do trajeto você consegue cobrar tarifas diferenciadas. Obviamente isso depende de tecnologia, não basta ter a vontade do legislador, né, e do executivo de fazer dessa forma, tem que ter tecnologia que permita. Felizmente, a rede metropolitana de transporte coletivo, em termos de tecnologia, ela é uma das mais modernas, se não for a mais moderna do país. Então, nesse ponto, a gente tem uma boa vantagem. Então, a gente está avançando com esse estudo. Nós estamos também estudando, junto com a Prefeitura de Goiânia, a remodelagem. Esse estudo que você ouviu da Prefeitura, ele está sendo feito em conjunto com o Estado, e aí provavelmente teremos que fazer adaptações legislativas, tanto na lei estadual quanto na lei municipal, para reformar o sistema de transportes. Os estudos técnicos ainda não terminaram, mas eles estão muito avançados, e eu acredito que ainda em novembro nós teremos a conclusão disso e, possivelmente, o envio de algum projeto de lei do Estado e do município para readequar e reestruturar esse sistema de transporte, seja no quesito governança, seja no quesito de como ele funciona para deixar ele mais moderno. E, obviamente, qualquer que seja a lei, e isso acontece no mundo inteiro, não há como você repassar ao usuário todo o custo necessário para você equilibrar esse sistema de forma econômica, né? Então, todos os lugares do mundo, sempre um sistema de transporte coletivo trabalha com algum nível de subsídio. E não será diferente aqui, né? Isso no passado acontecia de o poder executivo, seja estadual ou municipal, repassar 100% dos custos para a tarifa do usuário. Nós sabemos que isso
ainda mais com a queda de demanda, não pode acontecer, não dá para acontecer, o usuário não suporta uma tarifa muito alta. Então, os governos, né, municipais e estaduais, eles precisam arcar realmente com parte desse custo para manter o sistema funcionando, sem que isso seja repassado para a tarifa. É o que a gente chama de tarifa técnica e tarifa de usuário. A tarifa técnica é aquela tarifa hipotética que seria cobrada caso fosse repassado para o usuário, é o quanto que deveria ser cobrado, e aquela que o usuário efetivamente paga. Então, certamente haverá essa diferença e o Estado e os municípios irão cobrir essa diferença de forma que a gente consiga manter uma tarifa mais justa ali para o usuário, perto da realidade econômica que vivemos, e, da mesma forma, manter o equilíbrio econômico de funcionamento do sistema de transportes. O senhor está falando aí desses estudos feitos pela Prefeitura de Goiânia e pelo Estado. E a Prefeitura de Aparecida de Goiânia, que também, né, tem boa parte desse sistema, ela não está participando? Olha, os municípios que hoje têm origem, né, no sistema de transportes são Goiânia, Aparecida e Senador Canedo. Todos os outros municípios que compõem a região metropolitana, eles são só passagem. Então, todos esses municípios, o Estado resolveu assumir o custo deles, menos aqueles que têm origem, onde os passageiros embarcam. Infelizmente, apesar de nós, desde o primeiro momento, termos convidado a Prefeitura de Aparecida para participar desse estudo, inclusive fizemos reunião lá no Palácio sobre isso, convidamos o prefeito, ele não esteve, mandou um representante. Aquilo que foi consensado por todos os municípios que estavam ali presentes, estavam todos, não só, mesmo aqueles que o Estado representa, concordaram em seguir em frente com esse subsídio, com a ajuda emergencial. A Aparecida de Goiânia resolveu não participar, ela não quis seguir aquilo que foi definido pelos demais municípios e pelo Estado, e tanto é que está correndo um processo judicial contra a Aparecida de Goiânia para que o município se manifeste e faça a sua parte, porque ele é usuário do sistema. Ele não pode abdicar dessa responsabilidade de contribuir com essa nova legislação, nem com os custos envolvidos, né? Não pode ficar de fora, né? Senão isso vai chegar a um ponto que vai afetar o usuário do sistema que está ali em Aparecida de Goiânia. Secretário, e com relação à Metrobus, o governador tinha prometido em 2019 que ele ia privatizar, em 2020, em reunião com então o prefeito Iris Rezende, ele prometeu entregar para o município, né, a concessão para o município fazer uma licitação, nada disso aconteceu, e hoje um dos sistemas piores do transporte coletivo é exatamente a Metrobus, que é uma empresa do Estado. Eu digo isso porque a gente tem recebido informações muito frequentes de ônibus da Metrobus que quebram e reduzindo o número de ônibus na linha. Os terminais estão em situação sofrível, eu passei num deles esses dias e fiquei impressionada com um tanto que está degradado, né? Se comparar com outros terminais de Goiânia, então é uma coisa assim, uma diferença enorme. Então eu pergunto para o senhor, e a Metrobus, o que vai acontecer? Ela vai continuar desse jeito, nessa precariedade toda? Ela vai ser vendida, não vai? Bom, Cileide, primeiro a gente tem que contar um pouquinho desse histórico, né? A Metrobus, aí eu não sei precisar se até 2015 ou até 2016, mas quando ela operava exclusivamente no eixo Anhanguera, né, nos 13 quilômetros ali do eixo, ela era uma empresa extremamente rentável, né, que tinha receita suficiente, obviamente, para fazer todos os investimentos necessários em modernização da frota de ônibus, etc. Houve uma decisão do Poder Executivo anterior, que decidiu fazer a extensão desse eixo aos demais municípios. Isso fez com que o sistema a Metrobus se tornasse deficitário, né? Aquilo que ela recebe de receita não paga os custos dela, porque você não tem demanda de passageiros suficiente para essa extensão, e a quantidade de quilômetros a mais que os ônibus têm que percorrer é muito maior do que era antes, só dentro do eixo Anhanguera. Então, isso torna a empresa muito mais difícil de privatizar. Se colocou a empresa numa situação financeira tal que como que você vai privatizar uma empresa que dá prejuízo? Você não tem interessado numa empresa que dá prejuízo. Então, o Estado, todo mês, tem que colocar recursos adicionais na Metrobus para ela não quebrar, para ela se manter funcionando. Então,
Bom, primeira coisa, em relação ao Metrobus, parte desse estudo que está sendo feito envolve a Metrobus também. Isso que está sendo feito entre Estado e município, de reestruturação da governança, envolve de forma que a gente consiga dar um tratamento diferenciado agora para a Metrobus. Isso será explicado no momento oportuno, assim que esse estudo for concluído, eu acredito que ainda no mês de novembro. E eu não posso adiantar muitos detalhes ainda, porque o processo ainda está sendo construído, mas haverá uma modernização muito significativa em todo o sistema de transportes. Eu estou falando tanto de terminais e principalmente dos ônibus. Uma modernização muito significativa que, assim que isso tiver mais avançado aí, nós iremos divulgar para todos vocês e isso certamente irá revolucionar o sistema de transportes coletivos em Goiânia. Lá em 2019, a Companhia Metropolitana de Transportes Públicos, né, coletivos, eles fizeram a proposta de criação de um fundo de transporte para fazer esse subsídio aí. O senhor agora há pouco falou que certamente vai ter que rever, né, as linhas deficitárias, linhas que o passageiro vai pagar menos, passagem menor do que em outras linhas. Quer dizer, como é que vai se fazer isso? Pensa-se nessa ideia de criar um fundo para que esse fundo subsidie o transporte? No final das contas, esse fundo, apesar de não estar com esse nome, com essa criação formal, ele passou a existir desde o momento que a gente criou a ajuda emergencial. Que funciona. Sim, é emergencial e vai acabar. Mas vai continuar existindo o subsídio nessa mesma proporção. Como que funciona? O Estado arca com 41% desse subsídio, o município de Goiânia arca com 41% desse subsídio, e o restante dá cerca de 9% para Aparecida e cerca de 8% para Senador Canedo. De forma, quando você soma tudo isso, tem uns decimais aí, isso vai dar 100%. 41, 41, 9, 8, com mais uns decimais você chega a 100%. Então, essa é a divisão de responsabilidade de cada um nesse fundo. Da mesma forma que foi feita a ajuda emergencial, continuará sendo feita assim. Então, tudo que for aquilo necessário, tiver que fazer aporte financeiro para que o valor do custo do sistema não seja repassado para o usuário do sistema, será arcado nessa proporção por esses entes aí envolvidos. Tá? Bom, só para a gente concluir, secretário, quando é que esse estudo será apresentado? Concluído e apresentado? Eu não tenho uma data certa, mas a minha expectativa é que ainda no mês de novembro nós apresentemos isso. Bom, eu fiz bem em fazer o papel do Rubens Salomão aqui, porque, afinal de contas, o senhor tinha muitas novidades para falar sobre o transporte. Isso aí. Obrigado, Cileide. Samuel. Secretário, eu tenho duas dúvidas. Retomando a primeira pergunta que a Cileide fez sobre o transporte coletivo, quanto à questão tarifária, esse estudo deve ser concluído ainda esse ano, no sentido de evitar um novo aumento no início do ano que vem? Certamente nós não faremos aumento aí próximo de nenhuma tarifa do sistema de transporte. Tá? Então, o estudo é justamente nesse sentido. Agora, a definição clara, e aí vocês viram que eu coloquei outros elementos na mesa, como, por exemplo, tarifas flexíveis e tudo. Então, exatamente como funcionará esse cálculo, isso vai demorar um pouco mais para que a gente realmente chegue numa forma correta de como calcular essa tarifa técnica e etc. Mas, assim, o que está na premissa de tudo, na base de tudo isso não dá para repassar o custo do sistema integralmente para o usuário. O Estado e os municípios têm que contribuir com subsídio para que seja dado o equilíbrio econômico e, ao mesmo tempo, o usuário tenha uma tarifa mais acessível aí para poder utilizar o sistema. Então, agora, esse mecanismo detalhado de cálculo e etc., como vai ser feito, isso é bastante complexo, tá? O que envolve, são muitas variáveis envolvidas, e nós estamos justamente estudando para chegar a essa fórmula de como fazer esse cálculo aí, sabendo o que cabe aí a cada um de pagamento de valor, de forma a equilibrar o sistema.
E da minha parte, um último questionamento, secretário. Na Avenida Anhanguera, o senhor citou aqui durante a entrevista a participação do município para a revitalização aí do eixo Anhanguera. Na lei orçamentária do município, é uma previsão de 95 milhões a serem aplicados para a revitalização. O Estado também deve aplicar algum recurso financeiro ou somente essa aplicação vai ocorrer por parte do município? Não, no caso das vias públicas, isso cabe exclusivamente ao município. Se a via estiver em Goiânia, o município de Goiânia, se a via estiver em outro município, no município específico. Então, o eixo Anhanguera, ele realmente tem uma degradação muito grande do asfalto ali, e é uma degradação profunda, né? Ela não é superficial, então não adianta exclusivamente um tratamento de tapa-buracos, ainda que possa ser feito para amenizar, mas ele dura muito pouco e certamente não resolve o problema. Isso é outra coisa que impacta, obviamente, muito os ônibus, porque a trepidação é tal que os ônibus acabam tendo uma taxa de defeitos muito maior do que se aquilo tivesse um pavimento liso, né? Então, a prefeitura já se comprometeu a fazer isso, como você mesmo disse, já está no orçamento, e ele é justamente esse valor alto aí, porque ele é um trabalho bastante profundo, um trabalho em toda a via, onde você tem que realmente descer lá em camadas mais baixas ali do asfalto para recompor. Eu acredito que em partes dele, se não for integralmente, será inclusive de concreto, para que a gente tenha maior resistência e não tenha que, num futuro próximo, ter que intervir novamente. Mas, obviamente, isso aqui eu estou dando uma opinião, talvez ali um pouco até como engenheiro, mas, assim, a resposta específica disso cabe ao município, a responsabilidade é dele também. Como eles irão executar isso, eles têm competência suficiente para definir exatamente como deve ser feito isso aí e em que prazo, etc. Vocês sugiro fazer essa pergunta diretamente para o município. Tá certo. Secretário, muito obrigado pela entrevista aqui à Sagres. Um bom dia ao senhor. Até uma próxima oportunidade. Bom dia a todos aí, ouvintes da Rádio Sagres. Bom dia aí a todos vocês. Conversamos aqui com o Adriano da Rocha Lima, secretário-geral da Governadoria. Falamos sobre a tecnologia 5G, também sobre transporte coletivo. Destaques aqui desta entrevista, também a entrevista na íntegra no nosso portal logo mais, lá no sagresonline.com.br.